Bom dia. Na edição informativa de hoje nós vamos falar um pouco sobre moeda, Banco Central, Banco Comercial, crédito, origens. E para isso nós trouxemos o presidente do Banco Central, o senhor Alexandre Tombini, o presidente da Federação de Bancos, o senhor Fábio Coletti, a economista, a senhora Helena Landau, e a economista do Conselho de Economia, a senhora Mônica Belgrado. Bom, nós vamos começar a nossa entrevista começando com o senhor Alexandre Tombini. Muito bom dia, senhor presidente, seja bem-vindo. Bom dia. Eu queria que o senhor nos falasse um pouco sobre o Banco Central. Primeiro, um Banco Central é uma entidade independente ou ligada ao Estado, cuja função é gerar a política econômica, ou seja, garantir a estabilidade e o poder de compra da moeda de cada país ou do sistema financeiro como um todo. Além disso, tem como objetivo definir as políticas monetárias, taxa de juros, câmbio, entre outros. E é aquela que regulamenta o sistema financeiro local. O banco faz isso interferindo mais ou menos no mercado financeiro, vendo papéis do Tesouro, regulando os juros e avaliando os riscos econômicos para o país. Perfeito, senhor presidente. Eu gostaria que o senhor esclarecesse quais são os papéis do Banco Central. Bem, o Banco Central tem basicamente 4 papéis. Primeiro, banqueiro do governo. Ele é quem guarda as reservas internacionais em ouro ou moeda estrangeira do governo. Certo? E também ele é autoridade emissora da moeda. É o Banco Central quem com exclusividade emite ou autoriza a emissão de papel moeda daquele país. Certo? E também ele também é executor da política monetária e cambial. É o Banco Central quem insere ou retira a moeda do mercado, regulando as taxas de juros e regulando a quantidade de moedas estrangeiras em circulação no país. E por fim, ele é tipo o banco dos bancos. O Banco Central provê empréstimos exclusivos aos membros dos sistemas financeiros, a fim de regular a liquidez ao mesmo, evitando falência que pode causar uma reação em cadeia da falência bancária. Senhor presidente, muito obrigado pela sua participação. Bom, nós vamos falar agora com o presidente da Federação Brasileira de Bancos, o senhor Fábio Coletti. Muito boa tarde, senhor. Boa tarde. Gostaria que o senhor nos explicasse um pouco o que seriam os bancos comerciais e o que eles fazem, de fato. Bem, os bancos comerciais são instituições financeiras que podem ser privadas ou públicas e que fornecem vários serviços financeiros à sociedade. E você também perguntou o que fazem, né? Isso. O que fazem os bancos. Na verdade, todo o dinheiro que é captado dos clientes, ou seja, todo o dinheiro que é feito o depósito pelos clientes, seja esses clientes pessoas físicas, indústrias ou mesmo do governo, é utilizado pelos bancos para conceder empréstimos a outros clientes. Desta forma, os bancos cobram juros e assim ajudam para a circulação do próprio, né? Que seja do dinheiro. Só uma pequena observação. Na verdade, os bancos são instituições essenciais à manutenção do comércio. Por quê? Porque além de oferecer serviços financeiros, facilitam transações de pagamento e oferecem crédito pessoal, ajudando no desenvolvimento do comércio nacional e no internacional também, né? Ou seja, faz serviços legais, né? Ok, senhor presidente, só concluindo a nossa pergunta, eu gostaria que o senhor me explicasse qual a real importância do banco comercial. Bem, essa real, na verdade, os bancos comerciais são de suma importância para o giro do capital numa economia local, pois são neles que são realizadas as principais transações que afetam o mercado financeiro local. Além de realizar atividades do cotidiano da população, atribuindo para si mesmo a função administrada, na verdade, e as economias de todas as parcelas da população. Ok, senhor presidente, só para finalizar, eu gostaria que o senhor nos explicasse de que forma que os bancos sobrevivem.
Bem, uma pergunta interessante. Os bancos conseguem obter lucro, né, através dos juros e taxas, na verdade, né, cobradas pelas transações efetuadas. Um exemplo disso é a taxa de manutenção de conta, juros de empréstimo, taxa de DOC, assim, e também temos N segmentos para esse tipo para que os bancos obtenham esse tipo de lucro. Perfeito. Muito obrigado, senhor presidente. Por nada. Nós vamos falar agora com a economista senhora Mônica Belgrado. Bom dia, senhora Mônica. Bom dia, Moura. Gostaria que a senhora nos falasse um pouco sobre moeda e origens. Moeda é o meio através do qual são efetuadas as transações monetárias. São formas imediatas de dissolver débitos com acessibilidade geral e disponibilidade imediata. Sobre origens, muito se falou, porém é sempre bom ressaltar que nos tempos remotos da Grécia, para realizar a troca de valores, eram usadas lingotes de bronze ou barras de ferros, facilitando assim a troca de valores. E assim surgiu o sistema monetário mais apropriado para a época, facilitando os negócios, os pagamentos oficiais, as cobranças de impostos. As primeiras autoridades a emitir as moedas foi o rei Aliás da Líbia, representando o governo de um estado. Muito obrigado, senhora Mônica, pela participação. Nós vamos falar agora com a senhora Helena Landau, economista. Muito bom dia, senhora Helena. Bom dia. Eu gostaria que a senhora nos falasse um pouco sobre funções em relação à moeda. Tá certo. A moeda tem diversas funções reconhecidas que justificam o desejo das pessoas a reterem a demanda. Vou falar sobre meio de troca. A moeda é instrumento intermediário de aceitação geral para ser recebido em contrapartida da cessão de um bem e entregue na aquisição de outro bem. Isso significa que a moeda serve para absorver débitos e é um meio de pagamento geral. Unidade de conta. Permite contabilizar ou exprimir numericamente os ativos e os passivos, os haveres e as dívidas. Esta função da moeda suscita a distinção entre preço absoluto e preço relativo. Então, o preço absoluto é quantidade de moeda necessária para obter uma unidade de um bem, ou seja, é o valor expresso da moeda. Reserva de valor. A moeda pode ser utilizada como uma acumulação de poder aquisitivo a usar no futuro. Muito bem, senhora Helena. Eu estou com um internauta aqui comigo, o senhor Jaelson Rodrigues. Ele está perguntando para mim o que seria crédito, na verdade. Certo. Crédito é a possibilidade de concretizar-se escambo ou troca de produto e serviço, que na economia sem dinheiro se verifica quando o crédito é explícito, seja ele produto ou serviço em determinado mercado. O dinheiro, portanto, é o crédito, representando de forma concreta pela moeda, que seria a possibilidade concreta da troca ou investimento, independente dos insumos desse que os caracterizam. Daí a necessidade do contador de introduzir-se o conceito de partidas dobradas nos levantamentos da contabilidade, de que inicialmente já introduziu o conceito de dinheiro. Muito obrigado pela participação, senhora Helena. Eu quero agradecer a participação do senhor presidente Alexandre Tombini, Fábio Coletti, Mônica Belgrado e Helena Landau. Muito boa noite e até a próxima.
economista, a senhora Mônica Belgrado. Muito bom dia, Mônica. Estamos aqui com a pedra. Olá, boa tarde, você que nos assiste. Bom dia, já virou boa tarde. Boa tarde, já são muitos. Era bom dia, depois bom dia, amor. Não pode ser boa noite não, pô. A gente tá de dia. Não, olha. Boa tarde.